Falei, meus amigos, boa noite. Acabo de chegar de viagem e me sinto na obrigação de mais uma vez vir a público trazer algumas informações acerca de algumas mentiras que estão sendo contadas da maneira mais escabrosa e mais deprimente possível. Muito bem. Eu hoje tive a possibilidade de conversar com pessoas que de fato detêm um conhecimento técnico bastante aprofundado no que diz respeito a tributos. Advogados com especialização em direito tributário. Muito bem, falei com alguns outros profissionais de cartórios que me elucidaram muitas das dúvidas que eu tenho acerca daqueles projetos que estão sendo votados lá na Câmara, ou ao menos que estão tramitando. O primeiro eu já abordei com os senhores e sem a menor pretensão de vir aqui dizer que foi devido à nossa manifestação, né? Não estou querendo ser arrogante de maneira nenhuma, mas acredito que o recuo se deu depois de que nós mostramos para os senhores de verdade o impacto que terá caso esse projeto que trata a respeito do ITBI realmente se concretizar. Eu já fiz os cálculos para os senhores, já mostrei que aquilo que foi dito é mentira, que se porventura aquele projeto que trata do ITBI, que hoje é regulamentado em 2% para a cobrança do valor da transferência do bem imóvel, né, passaria a 5%, aí a conta fica a cargo de cada um dos senhores estarem fazendo novamente. Não cabe aqui ficar repetindo isso daí para não ficar cansativo. Mas peguem aí um lote que vale 100 mil reais, multipliquem por 2%, os senhores entenderão que terão que pagar R$2.000 de alíquota de ITBI. Se o valor for acrescido, elevado para 5%, conforme eles desejam, de R$2.000 de tributos, vocês terão que pagar 5. Leva para um sítio de R$1 milhão, de R$20.000, vocês terão que pagar R$50.000 para os cofres públicos. Muito bem. Na reunião de finanças e orçamento, onde esta é presidida pelo tão respeitável e tão preocupado com a população guapense, o vereador José Milton Campos, e no trajeto de volta para casa, eu coloquei o celular e deixei ele no carro para poder ao menos ouvir aquilo que foi dito. E eu vi que mais uma vez, sob a coordenação do vereador José Milton Campos, foi dado uma explicação que eu garanto aos senhores, é mentira, não condiz com a verdade de forma alguma, em nenhuma circunstância. E essa mentira foi dita por 2 servidores, um da Câmara Municipal, que não precisa aqui ficar relatando o nome, vocês já sabem muito bem, e outro do Executivo Municipal. Os dois do alto escalão do Executivo e um do Legislativo, dizendo acerca do aumento na alíquota, dessa vez na alíquota do ISSQN, né? ISSQN, muito bem. Primeiro eles trataram do ITBI, se eu não estou enganado, o PL a 113, eles tiraram de pauta depois da nossa manifestação. Não sei se foi uma jogada para que eles retornem com esse projeto depois, na última reunião, votem ele em regime de urgência e aprovem, e aí se materialize o que de fato o Executivo deseja, que é arrecadar mais, saia da onde sair. E essa conversa de que não sairá dos bolsos do contribuinte, da população, isso novamente eu enfatizo, é mentira. É você, sou eu, somos todos nós que porventura viermos a movimentar ou a necessitar de fazer movimentações imobiliárias, que estaremos sujeitos ao pagamento dessa cifra que mais do que dobrou. Eu quero ler aqui para os senhores as informações que foram encaminhadas. Eu pedi para que ele fosse relatando e que escrevesse de forma que eu conseguisse explicar para os senhores. Então, muito bem, vamos conversar novamente pela parte do ITBI, depois a gente entra na parte do ISS. A respeito do aumento do ITBI e ISS, pelo que você me mostrou, no caso eu mostrei, eles querem mexer na tabela do valor venal do imóvel. Resultado,
Isso vai aumentar o IPTU, que é cobrado pelo valor venal. Vai aumentar também o ITBI e vai aumentar o ISS. Isso só com o aumento do valor venal. Ou seja, se eles aumentarem o valor venal, logo, automaticamente já aumenta IPTU e ITBI. Então, nessa tabela, se eles mexerem, conforme é o desejo deles, em mudar a estrutura de valoração dos imóveis da nossa cidade, logo já terá um aumento imediato no imposto de IPTU, ITBI e ISS. Ainda querem aumentar a alíquota de IPTU, de ITBI, para 5%. Vai quase que dobrar o valor do ITBI. Aliás, desculpa, eu retorno. Aliás, vai mais que dobrar o valor do ITBI. Porque se eles já vão mexer na tabela, vai ser 2 aumentos. Um da tabela e outro da alíquota. Aí querem passar a alíquota de ISS de 3 para 5, o que vai onerar ainda mais para o contribuinte. Porque os cartórios pagam ISS, porém isso é repassado aos contribuintes. Isso é a lei que determina, não são os cartórios. Isso só no âmbito imobiliário. Resultado: aumento da tabela, aumenta o IPTU, aumenta o ITBI e aumenta o ISS. Aumenta novamente o ITBI de 2 para 5 e aumenta novamente o ISS de 3 para 5. Ou seja, 5 aumentos em uma só paulada. Tá dando para vocês entenderem? Isso sairá dos nossos bolsos. Bom, aí eu tratei a respeito da reunião que aconteceu agora há pouco. No caminho eu liguei e falei, olha, além daquela dúvida que já me esclareceu, por gentileza, mandei o link, assista aí e me esclareça acerca do que foi dito pelo assessor jurídico da Câmara e reforçado pelo assessor jurídico do Executivo Municipal, que disseram eles em alto e bom som, amparado pelo vereador José Milton Campos, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, eles afirmaram, reafirmaram e enfatizaram que isso não onerá o bolso do contribuinte. Muito bem, isso daqui é uma mensagem escrita por quem de fato trabalha com a área tributária e endossada por um amigo meu, que não vou dizer aonde é o cartório dele não, mas tem um cartório aí no sul de Minas, por onde eu andei no dia de hoje. Vamos lá. A respeito do aumento do ISSQN para 5%, os advogados disseram com certeza que o imposto não é repassado para o contribuinte, e sim que os cartórios é quem pagam. Realmente, os cartórios pagam, porém é repassado sim para os contribuintes. Pode conferir as tabelas de emolumentos que o governo manda para os cartórios. Todo dia 2 de janeiro de cada ano tem uma tabela nova que já é colocada no sistema. Essa é uma das tabelas, tá aqui, ó. Me mandou tudo certinho, ó. As tabelas aonde retrata o valor de cada um desses impostos. Lei 15.424 de 2004 tem todas as tabelas. Lei Estadual 22.796 de 2017, artigo 89, os valores dos emolumentos e da taxa de fiscalização judiciária demonstrados nas tabelas constantes no anexo da Lei 15.424 de 2004, com a redação pela Lei 20.379 de 3 de agosto de 2012, são expressos em moeda corrente do país e correspondem aos valores do exercício de 2012, atualizados anualmente pela variação da unidade fiscal do Estado de Minas Gerais.
por meio de portaria da Corregedoria Geral de Justiça. Parágrafo único. O imposto sobre qualquer serviço, ISSQN, instituído por legislação municipal da sede da serventia, compõe os custos dos serviços notariais e de registro, devendo ser acrescido de valores fixados às tabelas constantes ao anexo da Lei 15.424 de 2024. Ou seja, se aprovado esse aumento, conforme foi já aprovado pela Comissão de Finanças e Orçamento, e diga-se de passagem, por unanimidade, o que disse os dois servidores nada mais é do que conversa fiada para ludibriar a população guapense. Os senhores sentirão um impacto no bolso, diretamente, em todos os sentidos. Lá atrás, se o PL 113 voltar, vocês sentirão mais uma vez um impacto no IPTU, nas transações imobiliárias, seja de lotes, de casas, de terrenos em zona rural, e também, eu não sei se é o projeto 119 que trata a respeito do ISSQN. Está aí público, a última reunião de finanças e orçamento que teve agora há pouco aí na Câmara. Basta os senhores pesquisarem. Então, aquilo que foi dito é mentira. Vai onerar o bolso do contribuinte, sim. Está aqui, ó, o endereço, aonde encontra-se todas as tabelas. Recível.com.br/emolumentos/. Aí você acha todas as tabelas. Muito bem. Não é o ex-vereador Tiago Câmara que está dizendo isso para vocês, não, tá? Eu só estou transmitindo a mensagem de quem de fato tem propriedade. Donos de cartório e advogados tributaristas. Aí cabe a vocês. Querem acreditar no advogado do executivo, que diz que é um interesse público, que o município sempre tem o interesse de ser transparente, precisaria começar a ser transparente ao dizer por que o prefeito não está frequentando o gabinete, né? Pelo menos a maioria dos servidores com quem eu converso me dizem exatamente a mesma coisa, que quem está coordenando é a secretária de saúde, a filha dele e um determinado servidor residente da cidade, residente ou da cidade de Passos, fica aqui em Guapé. Então isso daí já virou coisa pacificada entre os servidores públicos municipais. Toda a cidade já está sabendo a respeito desse rumor. Está um auê danado dizendo que o prefeito é escondido em rancho. Eu não sei se está ou se não está. Eu sei que o processo ele existe e a lei ela existe para ser cumprida. Se o prefeito não consegue cumprir as atribuições, levante de sua cadeira e dê local para o vice-prefeito. Se o vice-prefeito, por qualquer motivo, não quer, a presidente ou o presidente tem que ocupar. É assim que as coisas funcionam. E para fechar com chave de ouro, eu tenho mais duas notícias a dividir com os senhores. O desespero para conseguir mais uma, antes de entrar nessa parte do desespero. Outra coisa que foi tratado lá na reunião, novamente, mentira. Foi votado lá para que vá a plenário para ser votado novamente, né? E aprovado sim ou não, e eu acredito que será, de que tem um PL que trata a respeito de um superávit, de um possível superávit na casa de 5 milhões de reais. Foi dito que o município arrecadou 60 milhões, 300 e alguma coisa. E que tem uma tendência de arrecadação que ainda não chegou por ordem de 5 milhões de reais. Muito bem. O servidor do Executivo Municipal enfatizou que até o momento, na data de hoje, não tem nenhum real de excesso de arrecadação. Então, para que votar um projeto de uma tendência de 5 milhões de reais? Se até agora não teve R$1 a mais de arrecadação. Da onde que vai vir esses 5 milhões de reais? Para aumentar a arrecadação do município nos 40 minutos, 45 minutos do segundo tempo. É óbvio que eles já têm essa informação. Segundo, votou isso daí, os patetas que votarem a favor, estarão endossando um cheque de 5 milhões de reais, porque possivelmente esse dinheiro entrará na conta, porque se não fosse entrar, eles não estariam colocando esse projeto em votação.
E o prefeito vai utilizá-lo da maneira como lhe convir. O que foi dito, não, é só uma tendência de arrecadação de 5 milhões de reais, coisa à toa, dinheiro de pinga. Até agora não entrou nenhum real desses 5 milhões. Mas nós já estamos hoje, salvo em melhor juízo, dia 7 de dezembro, né? Temos aí 23 ou 24 dias, são 31 dias esse mês, para poder finalizar o ano. Da onde que vai aparecer 5 milhões de reais? E o porquê de se votar um projeto para... são meras formalidades contábeis. Mentira. Não é mera formalidade contábil patavina nenhuma. Eles vão lá e endossam. Toma, prefeito. A Câmara Municipal de Guapé, através dos seus patetas, vereadores, assina um cheque resguardando, muito enfático, tirando o Celcinho desse balaio. Já deixo claro. Os demais eu não sei o que farão. Assina um cheque no valor de até 5 milhões de reais. Use como o senhor achar que deve. Porque o relacionamento da Câmara, do Legislativo e do Executivo, conforme disse o periquito loiro da OAB, é muito bom. Então votaremos esse projeto de tendência de 5 milhões e o senhor faça bom uso desse dinheiro, não precisa prestar explicações à população guapeense, não precisa trazer aqui na Câmara para dizer como o senhor vai usar, aonde o senhor vai usar, haja vista que nós já estamos acostumados a endossar, chegar projeto fora da pauta e votarmos em regime de urgência para liberar 1,5 milhão, sabendo-se lá onde o senhor colocará esse dinheiro. É mais ou menos assim que a Câmara Municipal tem agido para com o Executivo Municipal e contra o que diz respeito à transparência. Limpe disse isso inúmeras vezes para os senhores e a vereadora que assumiu a cadeira que eu sentava repetiu: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Quais desses princípios estão sendo cumpridos? Nenhum deles. Mas todos os princípios, os 5 principais princípios que regem a administração pública, é sempre negligenciado com o endosso da maioria dos patetas, e continua sendo assim. Não interessa se a cifra é de 50 mil, 150 mil ou 5 milhões. Acabaram de votar um PL para mandar 150 mil para a Santa Casa. Os rumores que chegaram ao meu conhecimento, que a diretoria da Santa Casa, inclusive, já foi destituída. Ninguém deu satisfação. Fui lá e gravei na porta da Santa Casa, ninguém se manifesta publicamente com respostas conclusivas, com respostas palpáveis. Ficam escondidos, depois vão aí, publica ali meia dúzia de mentira, como aquela publicação, né, do meu vizinho, que possivelmente eu já imagino quem foi o pateta e o canalha que escreveu, né, e eu tô louco para poder mostrar, mas conforme fui aconselhado, eu vou aguardar, porque eu tenho muito mais coisa para poder provar que a canalice dita, e já mais do que eu já mostrei para os senhores, eu ainda tenho muito além do que aquilo que vocês já viram e ouviram, para mostrar o quanto eles são mentirosos e canalhas. Muito bem, os rumores são diversos, é a secretária de saúde que administra o município, então isso daqui virou uma verdadeira cidade sem leis. Aliás, as leis existem, mas não são cumpridas. Agora, para fechar com chave de ouro, eu imagino que deva ter alguém aqui que utilize com bastante frequência essa balsa que faz a ligação Guapé à nossa querida comunidade de Araúna, né? Tem vários trabalhadores aqui de Guapé que se deslocam daqui para ir trabalhar em Capitólio. Tá aí mais uma péssima notícia para os senhores. Caso seja boato, é só o poder público vir a público e colocar a informação como de fato ela é. Porque o que chegou ao meu conhecimento é que o município já está em débito há mais de 3 meses para com os responsáveis da balsa Terra-Mare. Essa balsa que está prestando serviço para o município para levar os moradores de Guapé até o município, até a comunidade do Campestre. Muito bem. Imaginem os senhores, a balsa que temos
foi reduzido o número de carros possíveis na travessia. Antes levava por volta de 6 carros, hoje não mais do que 4. Isso causa um maior engarrafamento, né, ali no porto e uma demora, consequentemente, na travessia daqueles que precisam fazê-la, seja para ir ou para vir. Agora imaginem os senhores se a balsa do Terra-Mar parar e novamente a balsa que presta serviços ao município, né, ou que está cedida ao município, melhor dizendo, precisar se deslocar para poder levar os moradores, e obviamente isso é muito justo, tem que acontecer, não podemos desamparar ninguém, o direito de ir e vir, ele deveria ser inalienável, mas aqui na nossa cidade, infelizmente, não é. Então vai virar um caos novamente, aquela coisa de chegar produtor, pais, mães, e ficar ali de molho naquele porto, porque não temos material suficiente para promover um serviço adequado, pelo menos razoável, porque o serviço já não é bom. E eu não estou aqui tratando de forma pejorativa os profissionais. A questão é as ferramentas não são adequadas e não atende à necessidade da população guapense. Mas o que o poder público faz? Mais uma vez, atrasa os seus compromissos e possivelmente o caos estará instalado novamente, principalmente no final de ano, na nossa linda cidade turística, Guapé. Isso é o que é oferecido para a nossa gente, isso é o que é oferecido para os nossos turistas. Não, Tiago, você está falando muito, isso é mentira, não tem atraso de pagamento. Muito bem, eu logicamente não direi quem, de maneira nenhuma eu vou prejudicar as pessoas que precisam trabalhar, mas eu já recebi pelo menos uns 3 pedidos de socorro, porque o município também está em atraso para com os empresários que prestam o serviço de transporte das nossas crianças, que fazem o serviço de transporte escolar. Há mais de 3 meses que o município não paga. Pense, imagina você, se você ganhou uma licitação, imagina se você comprou o automóvel, não sei se seria esse o termo, se você comprou o ônibus, a van, a Kombi, sei lá o que, para poder trabalhar, concorreu de maneira digna, honesta e ganhou a licitação. E no final do mês o município não te paga. No final do segundo mês o município também não te paga. No final do terceiro mês o município também não te paga. Quem tem caixa para pagar óleo diesel de quase R$7 para bancar um trabalho que a prefeitura obrigatoriamente deveria ter responsabilidade e capacidade financeira para quitar as próprias dívidas. O prefeitão não bateu no peito e disse inúmeras vezes, falando da importância de pagar o salário em dia? Muito bem, os salários também estão sendo atrasados. Foi inúmeras vezes, e os servidores, os prestadores de serviços, também precisam receber o seu pagamento em dia, para que eles possam continuar a produzir, para que eles possam cumprir para com as suas obrigações. Porque eu tenho certeza que no posto de combustível, se esses trabalhadores compraram o combustível com um determinado prazo para pagar, o posto não vai perdoar, não. E eu não estou falando mal do posto, porque o mundo capitalista é assim. O posto vai cobrar os juros. Será que a prefeitura vai pagar os juros dessa dívida atrasada para com os prestadores de serviço? Eu duvido muito. E é de entristecer receber ligação, mensagem, falando: Tiago, socorro, eu não tenho mais a quem recorrer. Não tenho mais e não sei o que fazer. O que você me aconselha? Fala: olha, primeiro deixa eu conversar com quem de fato tem propriedade para me esclarecer, dependendo do que ele me falar, eu te passo. E é isso que eu tenho feito. Da mesma maneira que eu estou vendo essa patifaria que está sendo feita, querendo aumentar tributos de novo para a nossa gente pagar, e que está passando batido, salvo, claro, o voto contrário de um ou outro. Haja vista, a democracia. Meu Deus! Quem em sã consciência votaria em Danilo e Cuti para presidente e vice-presidente?
embete para a primeira secretária. Ela mal conseguia fazer a leitura de que declaro aberta a reunião ordinária, caso haja instabilidade na internet, a transmissão estará também disponível no YouTube. Ela passou 2 anos sem conseguir decorar isso. Ela tinha que ler aquilo que estava lá debaixo do nariz dela e mesmo assim ela lia errado. Agora imaginem, Danilo... Chegou notícia nova, quentinha aqui agora, já eu leio. Danilo como presidente da Câmara, Cuti, aquele que fala bastante, que sabe se expressar e que justifica os seus votos, e Elizabeth Florencio, responsável, porque o primeiro secretário é o responsável pelas finanças. E digo mais, responsável pela execução da ata e leitura da mesma. Imaginem os senhores, a reunião se iniciando, com a leitura da ata pela Elizabeth Florencio, pela vereadora Elizabeth Florencio. Eu quero ver o circo, a lona armada. Já foram 2 anos de, não vou dizer de comédia, porque foi de tragédia, mas não fosse trágico, seria cômico. Tudo aquilo que foi feito sob o crivo, o comando da tão competente Elizabeth Florencio, que não gosta que critica ela de maneira nenhuma. Porque ela é mulher, porque ela é mãe solteira, porque os amores dela não deu certo. A justificativa ela tem diversas. Mas a justificativa de que ela não trabalhou, de que ela não se empenhou, de que ela não estudou, de que ela não se dedicou, que ela usou aquilo lá única e exclusivamente para atender os desígnios do chefe dela, do prefeito, aí ela não fala. Agora teremos o próximo biênio sob o comando do Danilo, aquele que entregou cesta básica no caminhãozinho da prefeitura no período eleitoral. Ah, Tiago, você tem que provar. Não, como ele disse. Ah, nobre colega, então você prova. Meu amigo, o que eu tenho que provar? Está aqui registrado em ata e está gravado o que você falou. Você está pedindo para me provar o quê? Acorda, bota os pés no chão. Mas é isso que temos. Tem mais uma coisa que eu queria tratar com os senhores. Tem, está me vindo na memória e não tem pauta nenhuma. Outro pedido de socorro que chegou até mim. O pessoal lá do São José. Vocês estão lembrados da chuva de pedras que passou? Eu recebi diversos daqueles vídeos. Destruiu algumas casas lá. Casa de gente trabalhadora, casa de gente simples, humilde. E foi lá um grupo comandado pelo prefeito, e me disseram que a Elizabeth Florencio estava do lado, e prometeram aquelas pessoas que estariam arrumando para ontem a casa daqueles moradores. Pessoas que ficaram literalmente. Imaginem os senhores o desespero. Chuva com pedra desse tamanho, telha de amianto, furando todo o telhado da sua casa, quebrando a sua caixa de água. Seu colchão molhado, sua televisão queimada. O que você faz num momento desse? É desesperador, é calamidade pública. Fez muito bem o prefeito, a Elizabeth e o grupo deles em terem ido lá no São José olhar por essas pessoas, mas que eles tivessem hombridade de não só falar, de realmente cumprir com o que eles falam. Foram lá e prometeram e não fizeram. Mandaram as lonas para poder esticar lá em cima das casas. Pelo menos foi o que me relataram. E me ligaram, Tiago, vem cá para você filmar, para você poder mostrar. Não posso. Não posso. Estou há 3 meses sem remuneração, lutando para sobreviver, e não posso de maneira alguma tirar a minha caminhonete daqui para andar quase 50 quilômetros, que é quase isso, daqui lá na comunidade de São José, salvo melhor. Eu estou com esse termo aqui porque eu ouvi ele. Bom, deixa para lá. Salvo engano, são 42 quilômetros, 44 até no porto lá da Balsa dos Fernandes. Então imaginem os senhores, olha a quantidade de água que caiu hoje, graças a Deus caiu. O solo precisa de água, a agricultura precisa de água, mas infelizmente deu uma chuva de pedra que atingiu casas de gente muito simples e muito trabalhadora, que precisam de amparo. Eles foram lá fazer o quê? Discursinho demagogo, prometer novamente o que eles não têm a capacidade de cumprir. E isso é muito fácil para o poder público. É muito fácil. Tenho certeza. Manda o projetinho de lei rapidinho. Monta lá, ela ainda está presidente, convoca uma reunião extraordinária, o prefeito manda um projeto de lei para aprovar a transferência de crédito de uma conta para outra, tira lá do gabinete, passa para determinada conta, lá para o CRAS.
Quem sabe? Cadê o vereador Everton Gonçalves? Cadê o assistente social vereador da nossa cidade? Será que ele teria coragem de colocar o carrão nessas estradas ruins? Não, se bem que lá na Volta Grande, da última vez que eu passei, eles rasparam, estava até que razoável. Mas será que ele teria coragem de gastar gasolina de 5,10, 5,9, não sei bem quanto que está, abasteci hoje, mas não me lembro. Porque eu já fiz isso inúmeras vezes. Para ir no Araúna, para ir na Volta Grande, para ir no Santo Antônio, para ir no Pontal, para ir nos Penas, para ir lá na Ponta do Santo Hilário, para ver como é que estava a condição da MG 170. Cansei de fazer isso. Sem pedir táxi, no meu carro, com o meu dinheiro, com o meu combustível. E o pateta do vereador Everton Gonçalves, que é assistente social. Ah, passa lá no CRAS. Qual é a função de um assistente social? Primeiro, que ele não deveria estar na linha de frente. Já disse isso e repito. Isso é abuso de poder no exercício da função dele. Ele tinha que estar exercendo, talvez, o trabalho dele como assistente social, mas não em contato direto com a população. Mas para ele é um excelente negócio. A desgraça alheia é um excelente negócio para quem não tem caráter. Essas pessoas vivem disso. Aí uma cesta básica faz... Pega um pouquinho de água para mim, por favor. Aí uma cesta básica faz milagre. E é por isso que essa administração gosta tanto de pobre. Claro, eles querem vocês cada vez mais pobres. Enquanto quem realmente é cristão de verdade, quem é conservador, quem é de direita, quem preza realmente pelos bons costumes, pela família, olha para a pessoa mais simples e olha para ela e fala assim, eu quero te ver sair, eu vou te dar a mão para você levantar. Eu não vou te dar esmola para você ficar aí nessa situação a vida toda, não. Como o Everton induziu aquela boa senhora, coitada, a ir lá contradizer aquilo que ela disse aqui em casa de livre e espontânea vontade. Não, ele disse, está público, está gravado. Eu atendo a dona fulana de tal há mais de 10 anos. Eu não vou julgá-lo como vereador, não. Agora, como profissional que se diz formado em ciências sociais, o que passa pela cabeça de uma pessoa dessa? Que está acompanhando uma família há mais de 10 anos, recebendo cesta básica. O que está acontecendo de errado? O projeto social, novamente, ele se mostra eficaz à medida que a população para de depender dele. Não, mas eles querem a população refém da cesta básica, porque aí basta entregar no caminhãozinho da prefeitura, por volta de período eleitoral, que pronto, resolveu o problema do prefeito. A Câmara está na mão. Deixa eu ver aqui o que a minha assistente aqui me passou. Tem dentista que vem de outra cidade trabalhar no postinho. Bate cartão e vai embora por falta de materiais odontológicos. Olha isso. Olha isso. Qual é a responsabilidade de uma administração dessa? Se é realmente a secretária de saúde que está administrando a prefeitura, nem isso ela conseguiu enxergar. Qual é o salário de um dentista? Qual o custo que o município tem para arcar com o trabalho de um profissional gabaritado como são os nossos irmãos dentistas? E ele vem e não tem ferramenta para ele trabalhar? É a mesma coisa de um lavrador sair para a roça, para carpir e não ter uma enxada. E o município está pagando por isso? Óbvio que tem que pagar, o profissional está aqui à disposição, mas está faltando dinheiro para comprar material odontológico. Em que mundo eu estou vivendo? Em que cidade eu estou vivendo? Que país é esse, meu Deus? Tem razão do meu cabelo continuar caindo, a minha barba está ficando branca, porque tem que ter um estômago de cabrito para ouvir os engravatados contarem mentira com a cara mais lavada do mundo para vocês. Está aqui a explicação por A mais B de advogado tributarista e de dono de cartório. Não, aí vem o Zé Milton. Não, porque certeza que não vai onerar no bolso da população, como se vocês falassem que vai e fosse mudar alguma coisa. Meu Deus. Ai, ai. Se jogar uma lona vira circo. Se cercar vira zoológico.
Se der descarga, sobra muito pouco. Muito pouco. Tenho dito, pessoal, boa noite, reflitam sobre isso. Busquem aí a última transmissão. Estejam atentos. Não lembro, se eu não estou enganado, PL 119. Passou na comissão, vai à votação. Imagino que o 113 vai chegar junto. Põe em regime de urgência aí, aprova tudo. Aí vocês vão sentir na pele a hora que vocês tiverem que fazer alguma transaçãozinha imobiliária ou alguma transação, né, que caiba aí o tão famoso ISSQN. É lamentável ver que essa gente que diz cuidar da gente, cuida é de arrancar o couro das nossas costas, o couro das nossas costas, para continuar vivendo na regalia, na vida mansa, escondido nos ranchos, surfando a boa e velha onda da política, empregando a família inteira, mesmo que não tenham competência para exercer a função. O importante são as boas e velhas alianças políticas. Tiago, restringe as suas críticas, porque você vai perder apoio político, ninguém vai querer andar com você. Não estou vendo isso dessa forma, não. Vou continuar com a cabeça erguida e fiel aos meus ideais. Se tiver que perder apoio político, paciência. Não nasci político, se não morrer político, terminarei minha vida da mesma maneira que comecei. Tendo feito diversas coisas, tendo seguido por vários caminhos, tendo errado, tendo acertado, tendo caído, tendo levantado. Não almejo ter ascensão na vida pública, custe o que custar. De maneira nenhuma. Se eu tiver que fugir dos meus princípios, eu continuo da mesma maneira que estou, procurando outras fontes de renda, outras maneiras de cuidar da minha família, mas fiel aos meus princípios. E não entrando no bolso de canalha e mentindo com cara deslavada para a população. E muito menos sendo conivente, fingindo que eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu entendo muito bem e não compactuo com isso de forma alguma. Grande abraço, fiquem todos com Deus e vamos retomar o controle.